Bom, irmãos, eu escrevo o que eu vou falar e eu prometo que eu não coloquei nenhum palavrão escrito aqui, então vocês estão protegidos. O texto é o seguinte: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que este já estava a encher-se de água. E estava Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4, 37, 38. Jesus dorme durante a tempestade. Os discípulos desesperados veem a morte. Jesus dorme. As ondas e os ventos atacam o barco querendo afundá-lo e Jesus dorme. E os discípulos, perplexos com a tempestade, ficam ainda mais perplexos com o sono profundo de Jesus na superfície do barco. Em minutos, a viagem tranquila se transforma numa luta feroz da vida contra a morte. E é assim que a morte vem, em minutos, num piscar de olhos, sem aviso. Um amigo que mora no sul do país, chefe de cozinha, de repente foi diagnosticado com um câncer raro. E pior, um câncer no estágio 4 e com metástases. Num piscar de olhos. Mas não tem problema. Podemos enfrentar essa guerra entre a vida e a morte porque no barco está Jesus. Para aqueles homens que estavam no barco não estava claro quem era Jesus, mas para nós que vivemos a igreja do século 21, já passamos por alguns concílios e estudamos muito mais do que eles, sabemos que aquele barco transporta nada mais, nada menos do que o próprio Deus condensado numa pessoa humana. Esse condensado a gente não precisa discutir teologicamente agora. Mas se a tempestade e a guerra entre a vida e a morte podem me deixar perplexo, mais perplexo fico quando sei que diante dessa tempestade e dessa guerra feroz entre a vida e a morte, Deus dorme. Como é que pode isso? Não, isso não pode estar acontecendo. A tempestade, tudo bem, é coisa da vida. Já vi isso várias vezes, é assim mesmo. De uma hora para outra, um dia de sol se transforma num dia negro. Todo mundo já viu isso. Agora, Deus dormir enquanto eu morro, isso não dá para aguentar, não. A pergunta dos discípulos revela o tamanho da perplexidade. Você não está nem aí com a gente, né? A gente aqui morrendo e você dormindo. É isso mesmo, produção? Ele está dormindo. Já sei. Estava sonhando com uma estrela cadente que encontra um arco-íris, né? É, porque não tem explicação lógica. Veja bem, 12 neguinhos aqui no barco morrendo e o senhor tirou um tempo para dormir. Tá de brincadeira, né, mestre? Isso só pode significar uma coisa. Você não nos ama. Você não me ama. É isso mesmo. Enquanto eu estou aqui passando o maior perrengue da minha vida,
Você está aí tirando uma soneca. E a palavra deles é: mestre, não te importa que pereçamos? Com o Winnicott, um pediatra e um psicanalista seguidor de Freud, que desenvolveu alguns conceitos que nos ajudam a entender melhor o mundo da criança, a gente aprende alguma coisa. Para Freud, quando o bebê nasce, ele conhece o mundo pelo que lhe é apresentado aos lábios. É a chamada fase oral. Se o bebê tem uma mãe suficientemente boa, é um conceito de Winnicott, ela vai ajudar o bebê a ter a sensação de onipotência. Porque quando ele sente fome, o peito já aparece para ele, já se apresenta para ele. Então, essa prontidão da mãe dá ao bebê uma impressão de que ele é quem cria o peito. Mas a mãe não é perfeita. Ela falha. E essas falhas da mãe vão permitir que o bebê desenvolva uma inteligência. É nas falhas de uma mãe quase boa que o bebê vira inteligente. Ele vai aprendendo o agora não, daqui a pouco. Até que ele se acostuma com as pequenas frustrações às quais ele vai sendo submetido. E o lidar com as pequenas frustrações vai ajudando o bebê a se desenvolver. Para a psicanálise, o bebê é um indivíduo dotado, não é um indivíduo dotado de subjetividade ainda. Logo que ele nasce, ele não tem noção de si, nem noção da mãe. Ele e o peito são a mesma coisa. O peito e ele é a mesma coisa. A mãe é o peito. Para o Winnicott, a mãe é um ambiente. É esse ambiente que você coloca o neném, né? O holding, outro conceito de Winnicott, o holding. Em alguns meses, ele vai se deparar com o espelho e vai conseguir se reconhecer indivíduo distinto. Mas, por enquanto, ele precisa da mãe para dizer quem ele é e o que ele é. No começo, o bebê nem é integrado. Ele é um monte de partes juntas. Mãos e pés se movem ao bel prazer. É aquele soquinho que vai da mão, tá? Aquela cabeça que vira sem querer. Aos poucos, ele vai tendo noção de si e vai se integrando e se diferenciando da mãe. Aos 6 meses ele já está um pouquinho já integrado, já fica durinho, já fica ereto, já segura a cabeça. E eu proponho um exercício de a gente colocar na boca desse bebê a fala dos discípulos. Está lá a mãe dormindo, exausta de tanto trabalhar para atender aquele pequeno gangster. A fome ataca o berço por todos os lados e quer rasgar o estômago do bebê em 20 pedaços. Ele vê a cena e fica perplexo. Minha mãe está dormindo. Ele dispara um grito emergencial, seguido de um choro intermitente, e acorda a pobre mãe. Assim que ela acorda, ele atira a pergunta: mamãe, não te importa que eu morra de fome? O ambiente não é perfeito. O ambiente vai falhar. O bebê também não é perfeito. A mãe não pode dominar todo o ambiente e nem o que acontece dentro do bebê. Quais são as reais necessidades do bebê? E se o ambiente for inóspito? E se a mãe não for suficientemente boa?
E se ela for efetivamente ruim? E se nem houver ambiente para esse bebê? E se o bebê não for alimentado e nem cuidado? E se o cuidado for imperfeito demais? E se ele não puder receber o alimento por algum problema biológico? E por algum problema no ambiente ou no bebê, ou neste encontro entre ambiente e bebê, o bebê experimenta uma angústia primordial, a dúvida do amor, a angústia do desamor. Mamãe, não te importa que eu morra de fome? O bebê não sabe quem é e muito menos quem ou o que é a mãe. E assim somos nós. Expostos a uma experiência de perigo, de falta, de pavor, revivemos a angústia que tanto tememos. Diante do medo, do horror, atualizamos o medo de não ser amado. Os anos e anos de relação com os conceitos sobre Deus não me garantem saber fazer a pergunta certa durante a tempestade. Porque quando a morte aparece diante de mim, eu volto a precisar de fraldas. E pergunto desesperadamente: você me ama de verdade, Jesus? E parece que as tempestades são dotadas dessa mensagem, né? Ele não ama você. Ele não ama você. Todos nós sabemos que vamos morrer. Brigando ou não com essa ideia, a gente acaba aceitando mais cedo ou mais tarde a ideia de que vamos morrer. Agora, uma dúvida que nos assombra, principalmente em épocas de tempestade, é: você se importa comigo, Jesus? Você se importa, Jesus? Você realmente se importa, Jesus? Duas notas importantes. A primeira é que a tempestade veio do nada. Os discípulos não fizeram nada para gerar a tempestade. Ou seja, eles não tinham culpa nenhuma. Ora, se a dúvida do amor aparece numa tempestade que vem do nada, imagina numa tempestade que vem em resposta a algo que eu fiz. Se sem culpa a dúvida do amor impera, imagina com culpa. Nota número 2. É que a pergunta dos discípulos foi feita na primeira pessoa do plural. Eu tomei a liberdade de usar durante essa mensagem no singular, para efeito didático, mas a pergunta não pode ser feita no singular em hipótese alguma. Você se importa com a gente? Você ama a sua igreja de verdade? Porque o barco não é meu, é nosso. Ninguém está lutando sozinho contra a tempestade. Estamos lutando juntos. Bolsomínios, petralhas, todos juntos aqui nesse barco. E se vamos nos infantilizar e duvidar do amor, vamos fazer isso juntos. Talvez nunca tenhamos certeza, mas não tem problema. Quando a criança desconfia dos afetos, isso não altera os afetos da mãe pela criança. A criança pode duvidar. Depois de acalmar o mar,
Jesus se vira para os discípulos e pergunta: por que vocês estão com tanto medo, covardes? Ainda não têm fé? Esse é o versículo 40. Será que Jesus perguntaria isso para marmanjos como nós? Será que ele perguntaria: vocês acreditam mesmo que eu amo vocês? Vocês acreditam mesmo que eu me importo com vocês? No meio dessa tempestade, dessa pandemia, vocês creem no meu amor? Somos tão autorreferenciados que se a tempestade vem, é para nos castigar. A tempestade veio por minha culpa. E essa é a prova de que eu não mereço mesmo ser amado. A tempestade não é apenas uma coisa da vida, é um castigo para minha maldade. Sou eu quem não fui suficientemente bom. Sou eu. Eu não sou bom o suficiente. Se eu fosse, eu seria amado. Mas como não consigo ser bom, também não mereço amor. Jesus, você se importa comigo? Você se importa, Jesus? Você realmente se importa comigo? É porque não basta saber com a mente. Não basta ter a informação de que Deus se importa. Precisamos lembrar que o bebê nem a mente desenvolveu. Toda a experiência do bebê, desde o ventre, é sensorial, é corporal. É a partir do corpo, a partir da experiência que ele é comunicado do amor. O bebê experimenta antes de saber. A experiência precede o saber. Precisamos experimentar o amor de Jesus. Precisamos esquecer o que sabemos, os conceitos, e experimentar o colo de Jesus durante a tempestade. E se ele estiver dormindo, a gente gruda no peito dele até a tempestade ir ou nos levar. Porque indo ou ficando, queremos colar em Jesus. Duvidando ou crendo, queremos colar em Jesus. Você me ama, Jesus? É isso, meus irmãos. Então, termina como oração.